Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Entre os ensinamentos do Senhor Chaitanya que se apresentam neste livro e as do Senhor Krishna que se oferecem no Bhagavad Gita, não existe nenhuma diferença. Os ensinamentos do Senhor Chaitanya demonstram na prática os ensinamentos do Senhor Krishna. A instrução final do Senhor Krishna no Bhagavad Gita é que todos devem se entregar a ele. Krishna promete cuidar imediatamente de toda alma que se entregue a ele. O Senhor, a Suprema Personalidade de Deus, está com a responsabilidade de manter esta criação mediante sua expansão plenária, que se chama Kshirodakashai Vishnu. Mas esta manutenção não é direta. Em troca, quando o Senhor diz que se faz, que toma a responsabilidade do seu devoto puro, ele o faz realmente de maneira direta. Um devoto puro é uma alma que se entregou para o Senhor para sempre, como um menino está completamente entregue aos seus pais, ou um animal ao seu dono. No processo de entrega, se requer 1. Aceitar o que seja favorável para o desempenho do serviço devocional. 2. Afastar tudo que seja desfavorável para isso. 3. Crer sempre firmemente na proteção do Senhor. A gente falou de Prahlada Maharaja um tempinho atrás, olha aí. 4. Sentir que se depende exclusivamente da misericórdia do Senhor. 5. Não ter outro interesse que não seja o interesse do Senhor. E 6. Ser sempre manso e humilde. O Senhor exige que nos entreguemos a Ele seguindo estas 6 regras, mas os supostos eruditos do mundo que lhes falta inteligência, interpretam mal essas regras e incitam as massas a afastá-las, a rechaçá-las. Como conclusão do capítulo 9 do Bhagavad Gita, o Senhor Krishna ordena diretamente: pense em mim, pense sempre em mim, seja meu devoto, me adore, ofereça-me reverências. O Senhor diz que se fizermos assim, é certo que iremos para Ele, na sua morada transcendental. Mas os demônios eruditos desorientam as massas, dirigindo elas para que se entreguem não à personalidade de Deus, mas à verdade impessoal, não manifesta, não eterna, inconsciente. Os filósofos impersonalistas mayavadis, que são esses a quem a gente se referiu agora, não aceitam que o aspecto mais elevado da verdade absoluta seja a suprema personalidade de Deus. Se alguém desejar entender o Sol tal como ele é, deve, antes de tudo, olhar para o seu esplendor, depois chegar perto do globo solar e então ser capaz de entrar nesse globo para poder ver cara a cara a deidade regente do Sol. Devido à sua débil base de conhecimento, os filósofos mayavadis não podem ir além da refulgência Brahman, que pode comparar-se com o resplendor do Sol. Os Upanishads corroboram a afirmação de que tem que penetrar a refulgência deslumbrante do Brahman antes de poder ver o rosto verdadeiro da personalidade de Deus. O Chaitanya ensina, portanto, a adoração direta ao Senhor Krishna, que veio como filho adotivo do rei de Vraja. Não é o filho adotivo, né? Mas Srila Prabhupada, ele colocou dessa forma para que o pessoal lá no início, que nunca tinha ouvido falar da consciência de Krishna, entendesse melhor. Também ensina que o lugar conhecido como Vrindavana é idêntico ao Senhor Krishna, porque o Senhor Krishna é a verdade absoluta. Não existe diferença entre ele e o seu nome, qualidades, formas, atividades, séquito e interesse. Esta é a natureza absoluta da personalidade de Deus. O Senhor Chaitanya ensina, ademais,
O Senhor Chaitanya ensina também que o método de adoração que praticavam as donzelas de Vrajana, esta é a forma de adoração mais elevada, na mais elevada fase de perfeição. Essas donzelas, as gopis ou pastorzinhas, amavam muito a Krishna sem desejar nenhum benefício material ou espiritual. O Senhor Chaitanya ensina também que o Srimad Bhagavatam é a expressão imaculada do conhecimento transcendental e que a finalidade mais elevada da vida humana consiste em alcançar o amor puro por Krishna, que é a suprema personalidade de Deus. Os ensinamentos do Senhor Chaitanya são idênticos aos que ensinou o Senhor Kapila, que foi quem primeiro expôs o Sankhya Yoga, que é o sistema filosófico Sankhya. Esse autorizado sistema de yoga ensina a meditação na forma transcendental do Senhor. Então, não é a meditação no vazio, não é a meditação na parede, no pontinho, na respiração, é a meditação na forma transcendental do Senhor. Não se pode meditar, e ouçam bem essa parte, tá, gente? Que tem várias doutrinas, várias escolas que ensinam isso aqui. Não se pode meditar em algo vazio ou impessoal. Quando se pode meditar na forma transcendental do Senhor Vishnu, inclusive sem praticar complicadas posturas, essa meditação se chama Samadhi perfeito. O feito de que esse tipo de meditação, a prova que esse tipo de meditação é Samadhi perfeito, se confirma no final do capítulo 6 do Bhagavad Gita, quando o Senhor Krishna diz que de todos os yogis, o mais elevado é aquele que constantemente pensa no Senhor, no fundo do seu coração, com amor e de devoção. Em outras palavras, Srila Prabhupada está mandando a letra, está falando, abandonem as práticas de meditação no vazio. Meditem na forma do Senhor. Coloquem a foto de Krishna e Radharani na sua frente, de Chaitanya Mahaprabhu, de seu mestre espiritual, Vaishnava fidedigno. Olhe para ela se você não consegue, e aí olhe até você conseguir imaginar aquela forma na sua cabeça. Aí você vai pegar a sua japa mala, o seu rosário, com 108 contas de Tulasi, e vai cantar o Mahamantra Hare Krishna em cada continha daquela ali. Isso que é a meditação que ele te chamando aqui de Samadhi perfeito. As outras vão te levar para outro lugar. Então você tem que pesquisar quando você tem uma prática espiritual, para onde aquele lugar, aquela prática está te levando, né? Tem gente que acha que vai para o grande sol central, acha gente que vai se fundir no corpo de Krishna, na luz, no amor, não sabe nem para onde está indo, entra no meio da fumaça e não consegue ver a meta porque está tudo enfumaçado e acha que está indo para algum lugar. Ok? Então quem está falando não sou eu, é Bhaktivedanta Swami Prabhupada, o mestre do Ocidente, aquele que trouxe tudo para a gente. Baseando-se na filosofia Sankhya de Achintya Beda Beda Tattva, que sustenta que o Senhor Supremo é simultaneamente uno com sua criação e diferente dela, com sua criação e diferente dela, igual e diferente da própria criação, o Senhor Chaitanya ensinou que a forma mais efetiva para as massas praticarem a meditação do Sankhya Yoga é simplesmente cantar o santo nome do Senhor. Ele ensinou que o santo nome do Senhor é a encarnação sonora do Senhor. E, como o Senhor é o todo absoluto, não existe diferença entre o seu santo nome e a sua forma transcendental. Dessa maneira, cantando o santo nome do Senhor, podemos relacionar-nos diretamente com o Senhor Supremo mediante a vibração sonora. À medida que praticamos o canto desta vibração sonora, passamos por 3 etapas de desenvolvimento. Aquela na qual cometemos ofensas. Então, vamos
anotar aí, quem está com caderninho. Nada de anotação de celular, porque anotação de celular não adianta, a gente não olha de novo, tá? Então, assim, quais são os três tipos de etapas do desenvolvimento espiritual? Aquela na qual cometemos ofensas. Ah, mas eu não cometo ofensa nenhuma. Quantas voltas a gente canta por dia? No mínimo 16, todos os dias? Se é, a gente comete pouca ofensa, tá? Então, pelo menos nama a parada, ofensa aos santos nomes, você está cometendo menos do que a maioria, do que os outros tipos de ofensa. Qual é a outra etapa do desenvolvimento? Aquela em que se eliminam as tais ofensas. Você está cantando 64 voltas por dia, com qualidade, não com pressa. Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, aí liga a televisão, aí olha o celular. Então você não está cometendo ofensa. Se você está cantando no mínimo 64, com qualidade, acorda bem mais cedo do que precisa, né? Vai dormir um pouco mais tarde do que precisa, dorme um pouco menos. E a terceira fase, aí ele continua explicando a segunda fase. Qual é a segunda fase? Aquela em que se eliminam as tais ofensas, tá? E a etapa transcendental, que é a terceira fase. Eu achei que agora ele vai explicar a segunda fase melhor, eu acho. Na etapa do canto em que cometemos ofensas, não, está falando da primeira. Pode ser que desejemos todo tipo de coisas materiais, mas na segunda, a gente fica limpo dessa contaminação material. Quando alcançamos a etapa transcendental, alcançamos o nível mais elevado, que é a etapa de amor por Deus. Então a gente fala agora, né? Que a gente ama Deus, que a gente ama Krishna, que a gente ama nosso mestre espiritual. Mas Prabhupada está dizendo aqui que a gente só alcança esse amor na terceira fase, quando além de ter eliminado todas as ofensas, você se limpa da contaminação material. O Senhor Chaitanya ensinou que este é o mais alto grau de perfeição do ser humano. O Srila Gurudeva, nessas aulas que ele tem dado lá da Índia, ele tem batido na tecla. Gente, vocês não estão cantando, pega a sua japa, canta o tempo inteiro. Fica culpado de não ter cantado, vocês estão perdendo tempo, vocês não sabem quando a morte vai chegar. E aí, se vocês não tiverem no mínimo procurado a meta, vocês vão para outro lugar, vocês vão ter que voltar, e você não sabe como, em que corpo, em que país, em que condição. Então ele diz que a gente tem que chorar por Krishna, achar que vai morrer no próximo segundo. Então, como o Prahlada Maharaj ensinou nessa semana, que é a semana que teve o aparecimento do Senhor Nishinra. Comecem agora, não esperem chegar o fim da quarentena, não comece, espera chegar o dia de amanhã. Nossa alma está presa nesse corpo há vidas e vidas e vidas. A gente não nasceu para ficar vendo Netflix. E eu estou falando por mim, a gente não nasceu para se distrair com coisas que vão levar a gente simplesmente para uma outra vida humana. Não adianta dizer que está satisfeito com a vida humana, que você vai ter uma nova chance na próxima vida, porque não servir a Deus é ofensivo. Para quem viu aquele filme, Os Dois Papas, falando de Netflix, né? Já que essa é a plataforma que a gente se encontra. Quem viu aquele filme Os Dois Papas? Né? Todo mundo acha que os católicos, pelo menos acham que o Papa é uma pessoa sem pecado, né? Que ele não tem mais com quem o que nem com quem se confessar. E aí o Papa foi se confessar, o próprio Papa, né? O Santo Pai, Santo Padre, e o outro padre que confessou ele, que ia ser o próximo Papa, ele se surpreendeu quando o Papa pediu para ele se confessar. Você vai se confessar? Ele, vou. Eu sou pecador como qualquer outro. Vocês lembram desse filme? Quem não viu, se prepara para chorar.
Não é à toa que foi indicado para o Oscar. E aí, quando ele começa a se confessar, o padre que está confessando ele toma um susto, porque sabe qual foi a confissão que ele fez? Ele falou o seguinte: me perdoe, Pai, porque eu pequei. Eu pequei porque não coloquei você acima de todas as coisas, que é o principal mandamento universal. Quando Krishna fala no Bhagavad Gita, abandone tudo e renda-se a mim, e eu vou cuidar de você, ele não está falando assim, eu vou te proteger, eu vou te ajudar a conseguir um trabalho melhor. Não, ele vai te libertar. A sua alma está chorando dentro desse corpo, ela não aguenta mais. Você está reclamando da quarentena, que está presinho dentro de casa, sua alma está presa em corpos materiais por no mínimo 8.400.000 vidas. Então, o papagaio você prende na prisão, na gaiola, o cachorro você não tira de casa. Então, pensa na sua alma, na sua alma perfeita, bem-aventurada, eterna, plena de conhecimento. Ela está tendo que conviver com um corpo de carne limitado, que não sabe, não consegue conceber quem ele é. Continuando. A prática do yoga está destinada essencialmente a controlar os sentidos. No nosso caso, Bhakti Yoga. O principal por isso que a gente leu Manashiksha segunda-feira. O principal fator de controle dos sentidos é a mente, devido a que, antes de tudo, é necessário praticar o seu controle dela, né? Mantendo-a ocupada no estado de consciência de Krishna. Então, o que é a consciência de Krishna? Manter a mente ocupada, sob controle, praticando os angas de Bhakti. As atividades físicas da mente se expressam mediante os sentidos externos. Para a aquisição de conhecimento ou para o funcionamento dos sentidos de acordo com a vontade. Ok? As atividades sutis da mente são pensar, sentir e desejar. Gurudeva sempre fala, né? Thinking, feeling e willing. Né? Os três illings. Thinking, os três ins, né? Thinking, feeling e willing são as atividades sutis da mente, as quais se executam de acordo com o próprio estado de consciência contaminado, quer seja ele contaminado ou limpo. Se temos a mente fixa em Krishna e não nos nossos filhos, nos nossos parentes, marido, papagaio, trabalho, etc. e tal, como a gente vai manter a mente fixa em Krishna? Seu nome, qualidade, forma, passatempo, secto e interesse, todas as atividades, tanto as sutis como as físicas, se tornam propícias. Eu estou pregando para mim mesmo, tá, gente? Eu não estou pregando para vocês, eu não estou pregando para ninguém. Eu estou lendo, me associando com Srila Prabhupada, e o que ele está falando para mim. Eu espero que vocês entendam que ele está falando para vocês. E ele, como um associado eterno de Krishna, ele tem a autoridade de falar o que quiser, como quiser, para quem quiser, ok? Os Vaishnavas, eles não lidam com a inverdade, eles não poupam ninguém da verdade, né? Eles não são diplomatas, não são enganadores igual a maioria dos chamados religiosos hoje em dia. O sistema do Bhagavad Gita para purificar a consciência consiste em fixar a mente em Krishna, falando de suas atividades transcendentais, limpando seu templo, indo ao templo, assistindo às aulas online, vendo a... Isso ele não falou não, eu que acrescentei. Mas é a mesma coisa, nessa época é isso que a gente pode fazer. E as aulas de todo mundo, tá? Vendo, olhando para a formosa forma transcendental do Senhor. Olha só, gente, ele está dizendo que isso é seva. Você olhar para a formosa forma, da bela forma
transcendental do Senhor, adornada com lindos ornamentos. Você escutar as suas glórias transcendentais, saborear os alimentos que são oferecidos a Ele. Isso tudo é seva, é serviço devocional amoroso. Isso vai fazer com que você ocupe a sua mente e acelere a estrada, o caminho para chegar em Krishna. Ai, mas é muito difícil, gente. Comer prachada é difícil, olhar para a foto de Krishna é difícil, falar o nome dele, ir no templo, limpar o templo, ajudar o templo, seja como for, compartilhar as aulas. Outro seva, relacionar-se com os seus devotos, molhar as flores e folhas de tula-se oferecidas a ele, cuidar, né? Ocupar-se em atividades dedicadas ao Senhor, quer dizer, ler, escrever não, ler, ou assistir aula, ouvir Harikata, fazer guirlanda, né? Fazer puja, quem tem deidade ou foto de Krishna em casa, fazer adoração. E uma outra coisa que ele fala aqui é enfadando-se com aqueles que se mostram maliciosos com os devotos. Quer dizer, enfadando-se, eu entendo aqui que é tipo quase criando ranço, assim, tá bom, tô é perdendo a paciência, mas não é sendo grosseiro, é tipo Hare Krishna, Namastê e deixa a pessoa pra lá. Ninguém pode se então isso tudo é ocupar a mente na forma transcendental do Senhor, ok? Fixar a mente em Krishna. Ninguém pode, ninguém pode parar as atividades da mente nem dos sentidos, mas podem se purificar, mas podemos purificar essas atividades diante de uma mudança de consciência. Esta mudança está indicada no Bhagavad Gita 2.39, onde Krishna fala a Arjuna do conhecimento do yoga, pelo qual é possível agir sem buscar os resultados das ações. Ó, você, filho de Prita, ele está falando para Arjuna. Quando você age com essa inteligência, você pode se libertar do cativeiro das ações. Krishna fala, né? Prabhupada continua. Às vezes, o ser humano se vê restringido diante da complacência dos sentidos, devido a certas circunstâncias, tais como doenças, etc. Mas essas restrições são para as pessoas menos inteligentes. Sem conhecer o sistema autêntico pela qual elas podem controlar a mente e os sentidos, os homens pouco inteligentes tentam deter pela força da mente. Elas tentam controlar a mente, forçando a mente e os sentidos. Quer dizer, por exemplo, indo para a caverna, se isolando, né? Meditando, tentando parar de sentir, de desejar. Mas, finalmente, essas pessoas se entregam à mente e aos sentidos e se veem arrastados pelas ondas da complacência sensual. Shila Gurudeva sempre conta a história do yogi que ficou 10.000 anos embaixo d'água meditando, né? Para o pessoal que gosta de meditar, aprende, pelo amor de Deus. A pessoa ficou embaixo da água. Nas outras eras, os homens viviam mais de 100 anos, tá? Então, por exemplo, há 5.000 anos, as pessoas viviam até próximo de 1.000 anos. Nós que somos macacos e a gente vive só 100 anos, mas as pessoas, elas eram mais dotadas de Deus, então elas viviam mais. Na primeira era, as pessoas viviam até 100.000 anos. Então, esse yogi ficou 10.000 anos embaixo da água, meditando, né, fazendo uma super apneia embaixo da água, meditando para ver se ele alcançava a realização de Deus dentro dele. Quando passou 10.000 anos, esse cara abriu o olho
Quer dizer, ficou 10 mil anos sem comer, sem transar, sem brigar com ninguém, né? Quem olhava ali pensava, o cara tá puro, né? O cara abriu o olho embaixo da água e viu dois peixinhos acoplados ali, fazendo acasalamento, né? E simplesmente aquela cena fez com que a mente dele, depois de 10 mil anos, ficasse hiperagitada. Ele perdeu completamente a noção, o controle que ele estava tentando fazer do que ele estava passando ali. E ele teve que sair dali correndo caçar uma esposa. Depois de 10 mil anos, se eu não me engano, ele levantou, saiu do fundo do rio, do lago, e saiu correndo atrás de uma esposa. Quando chegou na superfície, ele parecia o homem do pântano, o monstro do pântano. O cara ficou 10 mil anos embaixo d'água, tinha lodo, tinha alga, tinha musgo, tinha tudo. O cara parecia um monstrinho do pântano mesmo, né? E ele, por ter feito tantos anos de austeridade, de penitência, ele adquiriu alguma coisa, ele tinha que ganhar com aquilo, né? Bhakti não foi, porque nem autocontrole, porque ele viu os peixes copulando e ficou alucinado para fazer a mesma coisa, igual esse pessoal que gosta de ver pornografia. Como se aquilo ali fosse exemplo para alguém do que é você ter uma vida sexual regulada, né, com alguém que você quer dividir uma vida, etc e tal. Enfim, dentro do casamento. Quando ele saiu vestido de homem do pântano, ele tentou se aproximar, ele se aproximou de um senhor que falou que tinha 60, se eu não me engano, eram 60 filhas. E o cara era um rei, se eu não me engano. É isso mesmo, ele era um rei e ele tinha 60 filhas e ele queria casar com as 60 filhas do rei. Só que quando ele se apresentou para o rei falou: Ih, minhas filhas não vão querer casar com você desse jeito aí, não. Você está parecendo um monstro do pântano. Mas como ele tinha feito a penitência, ele ganhou o poder místico de mudar de forma a hora que ele quisesse. E outros poderes também. Então, não só ele, o Gurudeva fala, ele foi para o salão de beleza, né? Ele fez lá um poder místico, como é que chama? Estalou os dedos e ele ficou parecendo um príncipe de Bollywood, Gurudeva fala assim. E não só isso, como ele casou com 60 esposas e ele conseguia se multiplicar e ficar com as 60 esposas ao mesmo tempo. Quer dizer, serviu para aquilo ali a austeridade de 10 mil anos, né? Para uma coisa completamente material. Então, esses outros tipos de yoga, meditação transcendental, vão te trazer coisas materiais e podem te trazer uma coisa muito pior, que é você perder a sua identidade espiritual de servo eterno de Krishna, como se estivesse cometendo suicídio espiritual. Você desaparece na luz de Deus, não sente bem-aventurança, não sente medo, não sente dor, mas também não sente alegria. Então, cuidado com as práticas que vocês fazem, tá, gente? Pesquise, pergunta para quem está dando a aula qual é a meta, o que você vai alcançar. E aí vai lá nos Vedas, vai nos mestres espirituais e pergunta: é isso mesmo? É. Então tô fora. Onde é que eu parei? Os 8 princípios do Sankhya Yoga, que são observar os princípios regulativos, seguir as regras, praticar as distintas posturas de corpo, realizar os exercícios de respiração, retrair os sentidos dos objetos, etc., são para aqueles que estão demasiado absortos em um conceito corpóreo de vida. O homem inteligente em estado de consciência de Krishna não trata de impedir a força que seus sentidos agem. Então ele não tenta controlar os sentidos.
mas ele os emprega a serviço de Krishna. Então você tem 5 sentidos receptivos, 5 de, de ação e a mente, né? Quais são os 5 sentidos? Tato, olfato, paladar, visão e audição. Quais são os 5 sentidos receptivos? Ouvir, enxergar, tocar, sentir, experimentar, né? E tatear. E a mente. Então, esses são os 11 sentidos, tá? A maneira de impedir que um menino jogue, brinque, né? A maneira de impedir que uma criança brinque não é deixando ele sem brincar, deixando ele inativo, mas impedindo que cometa travessuras, ocupando ele em atividades, em brincadeiras superiores. Se é para brincar, brinca de uma coisa séria. O que é uma coisa séria? Dá um exemplo aí. Nada de tablet, computador para criança pequena, gente. Tudo bem que eles ficam distraídos, mas pelo amor de Deus, mas é um desenho educativo. Baby Shark é coisa educativa? Baby Shark é para criança que vai ficar com problema, né? Não é possível que alguém goste daquilo ali. Do mesmo modo, aos homens inferiores se recomenda a repressão forçada da atividade dos sentidos segundo os 8 princípios do yoga. Ai, mas eu vou ser forçado a fazer isso. Gente, a gente nasce numa sociedade que força a gente a fazer coisas muito piores e a gente acha muito normal, né? Entregar o nosso corpo, que é o templo de Deus, para qualquer pessoa, como se fosse nossa propriedade, fazer as pessoas exploram esse corpo, fazem o que querem desse corpo. Ah, mas eu também tô explorando do corpo do outro. E vocês acham uma boa isso? Né? Negar, no mínimo, uma coisa sagrada que é o casamento, né? Que é o que Deus deu para as pessoas colocarem no mundo outros devotos, outras pessoas que vão ter a chance de servir a Deus, né? O homem tem um poder tão grande de que o Senhor Brahma e Krishna deram para eles de criar outro ser, né? Através do ato regulado sexual, e ele desperdiça isso a todo momento achando que fazer isso é saúde. Tá, gente? Eu não estou falando que é minha opinião, tá? Todos os devotos sabem que isso está nas escrituras, então não é moralismo, não é eu não sou uma pessoa moderna, eu tenho que pensar de acordo com. Não. Isso eu estou repetindo como um papagaio o que está nas escrituras. Do mesmo modo, aos homens inferiores se recomenda a repressão forçada da atividade dos sentidos, segundo os 8 princípios de yoga. Porque se não forçar, não vai fazer. Ah, eu quero fazer, não vai fazer. É forçado. Por que Srila Prabhupada fala, acorda e toma banho, de preferência frio? Porque senão aquela tamaguna, aquela de manhã, é o momento em que a gente está no modo da ignorância, né? Tá letárgico. Se você não acordar com um banho, você vai fazer as coisas de forma mais lenta. E se bobear, não vai fazer. Então, o banho ele te ajuda a tirar daquela condição. É gostoso tomar banho gelado? Tomar banho de manhã, sei lá. Tem gente que toma banho um pouquinho mais tarde, né? Não. Mas isso é uma forma de forçar a sua mente a acordar. Os homens superiores, ao ocupar-se nas atividades superiores do processo da consciência de Krishna, se afastam de um modo natural das atividades inferiores da existência material. Tá? A mesma coisa com o vegetarianismo, a mesma coisa com aquele joguinho de buraco, de bicho, de, sei lá, de loto, de cena que você gosta de fazer. A mesma coisa, né, em vez de tomar aquele gorozinho, né, vai trocando, deixar de tomar o que não faz mal para você,
puxar aquele fuminho. Próximo parágrafo. Dessa maneira, o Senhor Chaitanya ensina a ciência da consciência de Krishna. Essa ciência é absoluta. Os especuladores mentais áridos tratam de reprimir os seus apegos materiais, mas em geral se vê que a mente é muito forte para controlar, para ser controlada. E ela arrasta eles até a vida sensual. Vida sensual não é você ser tipo aquela pessoa que faz TikTok no videozinho, vai, ai, como eu sou sensual, olha o meu corpinho. Não. Vida sensual é o que todos nós temos. Vida sensual é aquela vida dedicada aos nossos sentidos, tá? Tá com vontade de comer alguma coisa, vai lá e come, nem sabe o que que é, se faz mal, se tem alho, cebola, cenoura, se tem porcaria ali que faz mal pro seu corpo. Beber o que quer, o que bem entender, botar para dentro do seu corpo alguma coisa. Procurar pessoas para desfrute sexual, jogar jogos de azar, não beber, é isso. A pessoa consciente de Krishna não corre este risco. Portanto, deve se empregar a mente e os sentidos em atividade consciente de Krishna, e o Senhor Chaitanya ensina a maneira de levar à prática este princípio. Antes de entrar na ordem de sannyasa, a ordem de renúncia, o nome do Senhor Chaitanya era Vishwambara. A palavra Vishwambara indica aquele que mantém o universo inteiro e dirige todas as entidades vivas. Então a mãe dele deu esse belo nome para ele, Vishwambara Prabhu. Pode ter sido o guru da família também, porque toda família na Índia tem um guru familiar, que não é necessariamente o mestre espiritual. Esse sustentador e líder veio na forma do Senhor Shri Krishna Chaitanya para entregar à humanidade estes sublimes ensinamentos. O Senhor Chaitanya é o mestre ideal das necessidades essenciais da vida. Ele é que com maior generosidade outorga o amor por Krishna, dá o amor a Krishna. Ele é o receptáculo completo de toda misericórdia e boa fortuna. Então, quando a gente canta antes do Mahamantra, né? Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda. Ele está falando, quando a gente canta isso, a gente tem que lembrar que esse senhor Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasa, ele é o mestre ideal das necessidades essenciais da vida. E as necessidades essenciais da vida não é o desfrute material. É você manter a sua vida para se dedicar a Krishna. Você canta e pensa que ele é quem, com maior generosidade, vai te dar o amor por Krishna, e ele é o receptáculo completo de toda misericórdia e boa fortuna. Então a gente canta e pensa em quem é Mahaprabhu enquanto canta. Ele é o receptáculo completo de toda misericórdia e boa fortuna. Gurudeva fala, ele é Atmaram e Aptakam. Ele é munificente e totalmente misericordioso. Como se confirma no Srimad Bhagavata, no Bhagavad Gita, no Mahabharata, nos Upanishads, ele, quem? Mahaprabhu, é a suprema personalidade de Deus. Ele é o próprio Krishna. Ele é digno de adoração por parte de todos nesta era
de desacordos, de brigas. Todos podem unir-se ao seu movimento de Sankirtana, de canto congregacional. Para ele, não se necessita qualidade prévia alguma. Então, essa história de eu não tenho qualificação, ele não está nem aí se você tem qualificação ou não. Ele quer que você abra essa boca, nossa boca, que às vezes só fala abobrinha, e fale o nome dele. Por isso, por ele somente, pelo simples ato de seguir os seus ensinamentos, todos podem se converter em seres humanos perfeitos. Se alguém tem a fortuna de sentir-se atraído pelo Senhor Chaitanya, como nós, teremos êxito na missão da nossa vida com toda segurança. Dito de outra forma, aqueles que se interessam em alcançar uma existência espiritual podem libertar-se facilmente das garras de Maya pela graça do Senhor Chaitanya. Os ensinamentos que se oferecem neste livro são não diferentes do Senhor. A alma condicionada, absorta no corpo material, engrossa as páginas da história, da sua história, com todo tipo de atividades materiais. Os ensinamentos do Senhor Chaitanya podem ajudar os membros da sociedade humana a porem um fim a tantas atividades não necessárias, temporárias, e a elevar-se ao nível mais excelso das atividades espirituais, mais elevado, as quais começam por liberar-se do cativeiro material. Estas atividades liberadas, que se realizam com consciência de Krishna, constituem a meta da perfeição humana. O falso prestígio que se adquire tentando dominar a natureza material é ilusória. Estudando os ensinamentos do Senhor Chaitanya, podemos adquirir um conhecimento iluminador, e com este conhecimento podemos avançar na existência espiritual. Todos devem sofrer ou desfrutar dos frutos de suas próprias atividades. Ninguém pode parar as leis materiais que regem tais coisas. Enquanto o homem estiver ocupado em atividades fruitivas, que geram frutos, se verá frustrado com toda segurança na tentativa de alcançar a máxima meta da vida. E aí, Srila Prabhupada, na sua humildade, fala o seguinte: eu espero sinceramente que, compreendendo os ensinamentos do Senhor Chaitanya, que se apresentam neste livro, o Shri Chaitanya Charitamrita, a sociedade humana veja uma nova luz da vida espiritual que oferece uma perspectiva de atividade mais ampla para a alma pura. Om Tat Sat. A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki Joy. Então, esse livro, esse prefácio foi escrito há 52 anos atrás e um mês. Quase 2. Março, abril, maio. 2 meses atrás. 52 anos e 2 meses atrás. Hoje é dia... Esqueci de hoje. No aniversário do nascimento do Senhor Chaitanya. A gente no Goura Purnima, que a gente comemorou esse ano, foi em fevereiro, se eu não me engano. Lá em Nova York, no templo Shri Radha Krishna. Jai Srila Prabhupada Ki Jai. Jai Shriman Mahaprabhu Ki Jai. Satchandana Gaura Hari Ki Jai.